Olá, pessoal, bem-vindos à Escala Global. Hoje nós vamos seguir o nosso papo aqui sobre a Colômbia, como a gente teve no vídeo informativo, que a gente descobriu um pouco mais sobre a história do país, o passado, infelizmente, bastante violento desse país vizinho sul-americano aqui. E agora a gente vai falar um pouco mais das implicações tanto do processo de paz, como é que as coisas se encontram agora na Colômbia, né, os traumas também pelos quais a Colômbia passou na sua história, e claro, né, também por ser um país vizinho nosso, as similaridades, né, e que a gente também tem, né, para aprender, claro, e em comum para aprender também com esse país que é nosso vizinho. E a gente falava, né, Cris, aqui um pouco antes de começar o nosso vídeo de como que esse processo de paz, né, que ainda está acontecendo, né, apesar do acordo ter sido assinado em 2016, como que é enfim, um processo realmente, né? Não existe só uma assinatura que de repente as coisas do dia para a noite ficam bem, né? Você tem todo um processo de readaptação, de transformação social, e no caso da Colômbia em especial, de elementos das Farc em especial, que agora estão sendo reintegrados à sociedade, que é uma coisa estranha para nós muitas vezes pensarmos, né, como elementos guerrilheiros que foram inimigos do governo, agora estão sendo reintegrados na sociedade, mas quando você tem um processo de paz que, de certa forma, traz também uma anistia para os dois lados, querendo ou não, todos os lados precisam meio que concordar com uma pacificação e com uma reinserção na sociedade, mas isso não vem facilmente e existe de fato uma série de obstáculos aí desses ex-guerrilheiros para eles adentrarem a sociedade, muitos são perseguidos, né? Muitos não são aceitos nessa nova conformação também, então existe um processo de paz que ainda está para ser implementado na sua totalidade. E mesmo a eleição aí, né, agora que a gente teve do Gustavo Petro, não é uma coisa muito consensual na Colômbia, né? A gente tem muita resistência também ao projeto dele, que é um projeto de esquerda, que é enfim, uma ideologia, um conjunto de ideologias aí da esquerda que sempre foram vistas com bastante suspeita dentro da Colômbia, então ainda está uma certa tensão lá. Sem dúvida, é um processo bastante frágil ainda essa reinserção, né, desses guerrilheiros na sociedade, especialmente porque é uma mudança muito grande, né, de perspectiva aí, porque agora eles se tornaram um partido político, então eles estão dentro, né, daquele sistema que eles combatiam antes. Então a gente vai ter aí agora, né, ex-guerrilheiros que estão chegando aos poucos ao poder, e a gente tem toda uma estrutura anterior, né, que já estava lá, e então não vai ser fácil fazer a ligação de uma maneira que, digamos que todos saiam vencendo. Então, nós comentávamos, inclusive, antes de começar a gravar, sobre o ataque comitiva do presidente que aconteceu agora, pouco no dia 24, né? Ele não estava presente, mas um comboio foi atacado com tiros de rifle e felizmente ninguém se machucou, mas a gente já consegue perceber então que não vai ser um caminho fácil aí para esse presidente que acabou de ser eleito. E também pela questão do parlamento, de maneira geral, ser composto em sua maioria por por candidatos não, mas por deputados que são de direita, de extrema direita, nós vamos ter muita dificuldade para ele conseguir passar, né, quaisquer projetos que ele tente, porque, né, tem esse empecilho aí. Então, a gente não sabe exatamente como que essas estratégias vão funcionar, mas sabemos que vai ser um processo bastante delicado e que vai exigir, né, que os dois lados tentem chegar a um consenso. E a Colômbia justamente tem um passado aí de assassinatos de figuras políticas grandes, seja de presidentes ou mesmo de candidatos presidenciais, no vídeo informativo, né, vocês podem também clicar no link que vai aparecer aqui ao final do vídeo também, em especial, quem não viu o informativo ainda, mesmo juízes também, né, foram assassinados, você teve toda uma perseguição política na história da Colômbia, então mesmo durante a campanha do Petro contra o Hernandes, houve uma certa operação de guerra, na verdade, para proteger os dois candidatos, né? O tempo todo eles ficavam sob
forte aparato de segurança. A gente brinca que o Lula e o Bolsonaro no Brasil, no momento agora de campanha, estão sob proteção, estão sob uma certa proteção, mas não se compara ao que foi na Colômbia. Na Colômbia, o tempo todo, você tinha que ter um fortíssimo aparato de segurança, porque é comum haver esse tipo de assassinato, muitas vezes assassinato por encomenda, né? E o fato de você ter agora um Congresso que é de forma não somente contrária, né, mas o outro polo aqui ideológico do presidente eleito vai fazer provavelmente as coisas mais difíceis para o governo do Gustavo Petro, e quer dizer que talvez ele tenha que fazer muitas concessões, de certa forma, para garantir a governabilidade. Querendo ou não, se você tem a maior parte de um parlamento que não é a seu favor, ou que é ideologicamente contrário a você, não tem muito num modelo democrático de governo que você fazer, a não ser uma série de concessões para poder governar, né? Então, significa que não vai haver nenhum tipo, provavelmente, de quebra muito forte dentro da Colômbia aí, mas é interessante como a Cris falou, a gente ficar bem de olho aberto para tentar perceber como é que vai ser colocado em operação essa governabilidade num país aí que tentou durante tanto tempo enfim, controlar mesmo boa parte do seu país, né? A gente teve países que, de fato, você tinha a não presença do Estado, e isso é algo que está recomeçando também nesse processo de pacificação. E lembrando que ainda existem elementos, enfim, como o próprio ELN, né, que não depuseram as armas ainda continuam lutando contra o governo, e mesmo membros dissidentes das Farc que não concordaram com esse acordo de paz e continuam lutando contra o governo. Então, alguns analistas dizem, inclusive, que é possível que a violência recrudesça, né, apesar de não parecer, o que é sempre um risco em um país que é instável. Sim, a grande questão, né, é que aquilo que a princípio eles imaginaram que iria acontecer, que seria o governo seguir com a sua parte, né, no tratado que eles fizeram para trazer a paz, não vem acontecendo. Então, existia todo um projeto para que eles conseguissem se reinserir na sociedade e que envolvia principalmente questões assim como, por exemplo, a criação de cooperativas, uma maneira deles conseguirem subsistir economicamente também. E a reforma agrária, né, que é uma questão muito importante para eles, e isso vem progredindo a passos muito lentos, aliás, praticamente não vem progredindo. E isso faz com que muitos deles acabem, né, se desiludindo com tudo que vem acontecendo, pensando em retornar, né, ao passado. Alguns já, inclusive, declararam que se arrependeram de ter aceitado a deposição das armas. E isso faz, né, com que essa teoria, né, que nós estávamos lendo num artigo sobre o assunto, que ela possa, de fato, se fortalecer, né, daqui a algum tempo, que essa violência possa voltar, especialmente porque, como a gente estava comentando também a questão dos assassinatos, nesse artigo a gente comenta, que a gente comentou, fala que mais de 320 dos ex-guerrilheiros que, né, depuseram as armas após o acordo, que foi em 2016, foram assassinados. Então, ao mesmo tempo que tem um acordo que não está funcionando da maneira que eles esperam, eles também não têm sentido segurança, né, diante de toda essa situação, o que pode acabar trazendo, né, um retrocesso aí nesse processo, apesar deles, né, baterem muito na tecla da paz, os que continuam, né, pelo lado da política e não mais as armas, continuarem batendo na questão de trazer a paz, né, de fazer acontecer essa pacificação, mas ainda temos elementos aí que podem acabar levando para um outro lado. Exato, e a pacificação ela é sempre ativa em qualquer lugar, né? Não só na Colômbia. Então não existe você assinar um tratado e de repente esse tratado miraculosamente trazer essa paz desejada. É toda uma construção de confiança também, sempre quando você tem uma guerra civil, né? Em vários lugares do mundo, o IRA talvez seja o melhor exemplo que a gente tem no Ocidente, né? Um partido na Irlanda do Norte que, né, enfim, vira depois, se não me engano, o Sinn Féin, mas ele foi durante muito tempo um partido, enfim, uma guerrilha de fato, né, dentro da Irlanda do Norte, né, e depois vai virar um partido político. Isso é comum, isso acontece, né, isso só acontece porque existe um acordo que vai, querendo ou não, fechar os olhos para algumas coisas que aconteceram, que muitas vezes é controverso, a gente sabe, mas para o bem da paz nacional,
Talvez alguns pensem que seja melhor assim. Agora, para que isso de fato aconteça, você tem que garantir a segurança dos dois lados. E quando você tem tantas pessoas, mais de 300, né, Cris, que concordaram em depor as armas sendo assassinados, isso manda um mau sinal. Né? De fato, você confiou no Estado, querendo ou não, você que era contra o Estado, aceitou confiar no Estado, e agora o Estado não está garantindo a segurança de você como deveria garantir. Então, isso de fato pode deixar de certa maneira, ainda mais traumatizada essa agremiação que já era tradicionalmente contra o Estado. Sim, e também tem a própria questão da sociedade, né, de como eles estão inseridos dentro desse contexto. A gente conversava também antes sobre a percepção também internacional, né, que a gente tem. As Farc são bastante controversas, né, porque a gente sabe que aconteceram muitas atrocidades ali naquele período. E então, existe também muitas vezes uma dificuldade para a gente que está de fora de entender esse processo, né? Eu comentava com o Flávio que enquanto eu crescia, ouvia, né, da imprensa ainda quando criança, então não tinha uma noção de internacionalista, apenas ouvia os comentários, então eu sempre tive uma visão muito negativa das Farc, sempre associando a algo que era ruim para essa população, né? Então, agora, observando essa questão da reinserção e tudo mais, é de se pensar, né? Como que muitas vezes a paz faz com que a gente tenha que acabar, né, desconsiderando algumas questões, né, falando como governo, desconsiderando algumas coisas para poder fazer com que as coisas andem para frente, né? Porque senão aquele ciclo de violência não se quebra nunca, e aí o país, né, a população é quem acaba sofrendo ainda mais com tudo isso. Com certeza, e de fato não é uma escolha fácil e é sempre controverso, né? O que você deve perdoar, o que não deve perdoar. É importante falar que as Farc se excederam muito em vários momentos, né? E nesse artigo que a gente vai deixar o link do Le Monde, inclusive que é um jornal geralmente crítico, né? Do governo colombiano, enfim, tende a ter uma postura mais crítica, critica também bastante as Farc nesse aspecto, né? Que houve uma certa perda de referencial aí do que seria determinada missão e virou um grupo muitas vezes muito violento, né? Mais do que deveria. Ao mesmo tempo, a gente não deve perder de vista que o governo colombiano também, durante todas essas décadas, cometeu, de certa forma, atrocidades também gigantes com apoio externo, ou talvez desviando recursos externos ou usando esses recursos externos da maneira como era para ser usado mesmo, através do Plano Colômbia, que foi um plano que, de certa forma, sim, nisso eu tendo a concordar um pouco com o Petro, que foi quase um fracasso no sentido de acabar com o narcotráfico, de acabar com, enfim, o impacto negativo do narcotráfico, ele ainda está aí, né? Então, todo esse dinheiro serviu para alimentar, infelizmente, muita corrupção na Colômbia, o que é muito triste. E a gente estava falando, né, também um pouquinho aqui antes de começar o vídeo, que isso é tão importante na psique nacional colombiana, que você tem isso perpassando, na verdade, literatura na Colômbia, você tem, né, esses momentos de guerra civil que o país teve, música, artes de uma maneira geral. Tem um cantor pop que eu gosto muito, chama Juanes, que é da Colômbia, e ele tem, talvez seja, né, junto com a Shakira, talvez um dos mais famosos aí cantores colombianos, e ele nas músicas dele sempre faz muita referência, mesmo são músicas de amor, mas mesmo assim, muitas referências ao militarismo, né, à falta de paz, à insegurança, aos sequestros. Então, quer dizer, isso é uma coisa que está na mentalidade colombiana, mesmo quando eles não estão falando da guerra em si, da guerrilha em si, né? Que, de novo, no Brasil, a gente não acostumou a crescer numa sociedade militarizada, de fato. Se fala muito de militarismo hoje no Brasil, mas é algo relativamente novo nessa magnitude, eu digo, né? Mas a gente não está acostumado a crescer com esse militarismo o tempo todo. Eu tive em Medellín faz um tempo, faz alguns anos, e me impressionou muito que você sai na rua e você vê pessoas de rifle, né? Você vê pessoas com armamento pesado, mesmo, colete, né? A prova de balas. Isso é muito impactante quando você não cresce com isso. Então, eu acho que é uma coisa que também está normalizado para eles e a gente espera que eles aprendam a deixar de normalizar isso, porque não deveria ser assim. Sim, mas ao mesmo tempo é até interessante você trazer o exemplo de Medellín, porque Medellín é uma cidade que ficou extremamente conhecida, né, por causa de toda a relação com o Pablo Escobar, mas é uma cidade que vem se reconstruindo e vem mudando essa imagem nos últimos anos,
e hoje ela é considerada, inclusive, uma cidade exemplo, em termos não só de modernização, mas também de segurança. Então, com isso, a gente consegue perceber que é possível, né, haver progresso, mesmo em condições assim bem adversas, mas são coisas que levam tempo e são processos que levam muitos elementos aí para conseguir chegar a esse ponto. Mas a gente vê que existe esperança, né? Existe, com certeza. E é bom sempre frisar que a Colômbia é um país vizinho nosso aqui, com não somente uma grande fronteira que a gente divide aí, em especial na região amazônica, né? Mas aí eu acho que a gente estava conversando um pouco isso, né, Cris, antes de começar o vídeo, do que a Colômbia tem em comum com a gente também, né? E tem a questão, lógico, da Amazônia em especial, mas enfim, né, como toda a região de fronteira do Brasil, uma série de similaridades também que só quem está lá talvez entenda melhor, mas eu acho que a Amazônia acaba sendo esse centro nevrálgico de comunalidade entre Brasil e Colômbia, né? Sim, a Amazônia é muito, assim, grande parte do território deles é composto pela Amazônia, né? São mais de 42%, se eu não me engano, a gente comenta no vídeo informativo. Então, é uma região muito grande e, ao mesmo tempo, muito pouco habitada, porque não só é uma região difícil, assim, geograficamente, para as pessoas se manterem lá, mas também foi uma região que foi bastante visada na época das guerrilhas, por, né, ser um lugar mais fácil para se esconder e tudo mais, e a população preferia evitar, né, pela questão da violência, então não é tão habitada, mas é um território muito grande, é uma parte muito importante, né, da Colômbia. E entre outras coisas também a questão de que a Colômbia é muito diversa, assim, em termos de climas, então a Colômbia é conhecida pelas praias, né, maravilhosas que tem por lá, mas ao mesmo tempo também tem a região da floresta e também tem vulcões e, né, então é um lugar muito diversificado, assim como o Brasil, apesar de não ser o mesmo tipo, né, de diversidade que a gente encontra, também, né, são regiões muito diferentes entre si dentro de um mesmo país. E uma curiosidade interessante é que na Colômbia também tem carnaval, assim como tem aqui no Brasil, mas não em todos os departamentos, são só alguns, né, que comemoram, é uma festa um pouco menor, mas bastante tradicional também, que chama muito turismo, inclusive, nessa época para lá, e que é né, um traço cultural que a gente também divide com eles. E sem dúvida, dos países que a gente conversou aqui no canal, é o país mais parecido, né, com o Brasil entre todos. A gente sempre procura buscar, né, algum elo, e na Colômbia a gente encontra isso facilmente, né, não só pela presença geográfica ali, mas também pelos laços culturais aí com o Brasil. Exatamente. Em relação a procurar similitudes, às vezes para outros países a gente tem que cavucar um pouco, mas Colômbia a gente não precisou ir muito longe, tem muita coisa interessante, comida também, né? É parecida muitas vezes, enfim, a forma, até de certa forma, uma mistura étnica um pouco parecida com a nossa também, né? Até por um passado colonial não tão diferente assim. Então, existe uma série de similitudes e a gente espera, claro, que a Colômbia de fato atravesse, né? Eu acho que um processo de paz é sempre algo que demora, mas eu não vejo quem que é uma pessoa boa que não ficaria feliz de ver a Colômbia finalmente tendo paz no seu território. É um país que sofreu muito durante muitas décadas, com massacres, né, com guerrilhas, com perseguições, com assassinatos, sequestros, e quando a gente vê um país que passa por tudo isso, né, a gente realmente deseja que ele finalmente alcance um entendimento que permita à população, em especial a população mais simples, né, finalmente gozar de uma paz que por tantas gerações não gozou. Né? Esperemos que esse caminho continue, a gente também tem alguns desafios aí se apresentando, mas vamos ficar de olho e vamos esperar que dê certo, sim. Sim, e como sempre que possível a gente traz alguns traços culturais, né? Comentar também, a gente tem um grande escritor da literatura internacional, que é o Gabriel Garcia Marques, que é colombiano, escreveu 100 Anos de Solidão, e é um livro famoso mundialmente, ganhou o prêmio Nobel e tudo. Então, vale a pena, né, quem quiser saber um pouco mais ali sobre a cultura colombiana, ler, né, os livros dele. E para o pessoal mais jovem, né, que gosta de música, a Colômbia é muito conhecida também pela questão do reggaeton e tudo mais. Então, a gente tem, além da Shakira, que eu acho que é a maior, né, expoente aí da música colombiana, embora ela, né, já
seja mais para um lado mais pop hoje em dia, mas representa também. A gente também tem o Juanes, como o Fábio falou, e temos o Ozuna e o J Balvin, que também são bem famosos aí, que são colombianos. Então, cultura colombiana se exporta com uma certa facilidade, assim, para o resto do mundo e é bem famosa também por isso. É isso aí. Então, eu acho que é isso, né, Cris? A gente quis dar uma geral aqui, né? De novo, como tudo que a gente mencionou, todos os países, a gente só coloca a ponta do iceberg aqui, porque tem geralmente tanta coisa para se falar. A gente vai deixar alguns links aqui embaixo, né? Tanto dos artigos que a gente mencionou, aqui do Le Monde, alguns clipes também do Juanes, em que ele menciona aqui e ali questões relacionadas à guerra, que dá para a gente ver também como que a vida imita a arte, na verdade, imita essa vida cotidiana dentro da Colômbia. E vamos ver se a gente consegue deixar alguns links para uns excertos aí das obras do Gabriel Garcia Marques, um escritor fenomenal também, vale bastante a pena aí a gente, pelo menos, pensar que a nossa região também produz literatura de muita qualidade e muitas vezes no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito acesso a isso por pura teimosia, né? Mas está logo ali e vale bastante a pena a gente explorar isso. Mas é isso aí, né? Então, não sei, Cris, se você quer colocar mais alguma coisinha aqui no final? Não, acho que comentar mais isso mesmo, né? Que temos várias coisas super interessantes aí para procurar, né? Para quem quiser saber mais sobre a Colômbia. Então, né, vamos deixar os links. Quem quiser saber um pouco mais de coisas mais específicas sobre a história, sobre a própria função das eleições, a gente fala sobre isso no vídeo informativo, que nós também vamos deixar linkado aqui. E temos já vários vídeos no canal, então se vocês tiverem interesse em descobrir um pouco mais do que anda acontecendo aí pelo mundo, a gente já teve em todos os continentes, né, nos últimos tempos, então tem playlist aí também do Escala Global Discute, e esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, deixem comentários, inscrevam-se no canal, e até a próxima. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.